Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Vamos juntos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, sempre na companhia desta dupla. Que dupla, hein? Paulo Renato, já com o livro aberto. Ele tem algum toque, irmão Maria de Fátima Miranda? É transtorno obsessivo compulsivo. Ele tá sempre com um livro desesperado, procurando as páginas. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Obrigado. É um toque bom, né? Ah, sim. O livro, ele faz nos sentir mais vivos, né? Porque tá aqui, a gente pode tocar, abraçar, aliás, escrever. Prezados amigos, a gente poderia tirar foto dos livros de Paulo Renato e botar no nosso Instagram, porque acho que são as primeiras edições. Ele tem livros inéditos. Pelo menos as primeiras Miranda, que ele tocou. Acho que tem livro aí que foi de Allan Kardec, foi doação pro Paulo Renato. Tem... Desfolhando espetalado. Tem Eu não aguento nem continuar. Ele vai mostrando o livro, tem página solta, não sei como ele entende aquilo ali. Agora, Maria de Fátima Miranda, não, seja bem-vinda. Sim. Tá com o livro novinho ali, novinho. Ó. Novinho. Tá. Essa edição de O Livro dos Médiuns aí, bonita, é boa, grande. Tem uma letra grande. Letras tá? grandes. Tipo, depois de 60. Eu que não enxergo quase nada, ele tá com a Bíblia aberta ali. Esse óculos dele é muito bom, porque eu não enxergo nada ali. Mas vamos lá, sejam bem-vindos, Paulo Renato, Maria de Fátima. Olha, mas essa eu tive que rir, gente. O livro dele tá em estado calamitoso. Você ainda não viu esse? Mostra esse aí. Tá em estado calamitoso. Não, a lateral do livro aqui, ó. A lateral do... Meu Deus do céu. Então, quem quiser aí fazer a caridade com o Paulo Renato... Ele não sai, tá cheio de fruto gravitante. Eu não sei se ele vai aceitar livros novos, não. Ele não quer, ele quer os velhinhos mesmo. Mas vamos lá, o meu livro tá novinho aqui, bonitinho, letras grandes, porque eu tô enxergando mal, mas tô resistindo a usar óculos, mas não vai ter jeito. Vamos pegar o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 31, que trata das dissertações espíritas. Nós estamos aí no tópico sobre as sociedades espíritas, são mensagens sobre as sociedades espíritas. Iremos ler hoje uma mensagem belíssima, e eu gosto muito dessa mensagem, que é uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo. É a mensagem de número 20, tá? Capítulo 31, a mensagem de número 20. São Vicente de Paulo começa dizendo o seguinte: a união faz a força, sede unidos para sede fortes. Vou repetir, ó. A união faz a força, sede unidos para serdes fortes. Já vale até a pena dar uma paradinha aqui, Maria de Fátima Miranda, porque só essa frase aqui a gente poderia ficar nela alguns programas. Parece tão simples, né? A união faz a força. Jesus falava que uma vara você quebra. Agora um feixe de varas é muito mais difícil de você quebrar. E aí, São Vicente de Paulo nos conclama: sede unidos para serdes fortes. Por que a gente tem tanta dificuldade, Maria de Fátima Miranda, para sermos unidos? E aí nos enfraquecemos, porque nos dividimos. Ilusão, não é? É a ilusão do poder, da imposição, das próprias ideias. Porque essa união aqui, o traço dela é a boa nova, o Evangelho é Jesus. Mas queremos tirar Jesus e colocar nossa personalidade, aí o negócio desanda. A gente observa nas casas espíritas, né, que nós frequentamos, a gente tinha tudo para viver em paz. A casa espírita tinha tudo para ser um oásis no meio de tanta dificuldade, tantas lutas que a gente enfrenta no dia a dia. Mas nós entramos na casa espírita, no mesmo lugar em que todos nós lemos as mesmas coisas, né? Lemos as mensagens de Jesus, a mensagem dos benfeitores espirituais, como esta, nos conclamando a união. E a gente ainda assim, Paulo Renato, continuamos nos dividindo, continuamos perseguindo,
Como disse a Miranda, nos deixando levar pelas disputas de poder dentro das instituições espíritas, pelo orgulho e pela vaidade. Como é difícil sermos espíritos ainda tão atrasados moralmente. Aqui na carta de Paulo a Tito, na epístola a Tito, ele fala assim: evita discussões insensatas. E aqui em Colossenses ele fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E vem escrevendo umas coisas. Essas cartas de Paulo são maravilhosas. São muito boas, devem ser estudadas, refletidas constantemente, porque nela encontramos os elementos necessários para que a gente aumente a vigilância sobre nós mesmos, porque Paulo não só retrata ali a sua vida, as suas dificuldades, a sua renúncia, mas também as dificuldades das coletividades, das cidades onde ele passava. Então nós estamos, de uma forma geral, mesmo no meio espírita, nós estamos reunidos, digamos, em torno da mensagem espírita, naquele entendimento que Kardec coloca no próprio Livro dos Médiuns, no sentido de nós não sermos ainda espíritas convictos, porque Kardec coloca que era necessário fazer espíritas lúcidos, né? Aqueles cuja convicção espírita ultrapasse as barreiras do egoísmo, as barreiras do personalismo e tudo mais que ainda está enraizado em nós. Então nós, infelizmente, e isso nós observamos na nossa experiência mesmo de casa espírita e também no nosso próprio comportamento em relação aos outros, muitas vezes, nós observamos que ainda somos espíritas, aqueles espíritas imperfeitos, que Kardec coloca no Livro dos Médiuns, capítulo 3, muito bem lembrado, porque muita gente fala assim: eu não sou espírita. Não, nós somos. Todos nós Só somos. que Kardec vai classificar os tipos de espíritas. Porque é muito fácil dizer: eu não sou espírita, não tenho condições para isso ainda. Não é bem como assim, se pudesse fugir a responsabilidade, que essa fuga já implica numa outra responsabilidade. A questão é nós verificarmos em qual escala, né, que Kardec nos coloca aí, da possibilidade de que tipo de espírita nós somos, né? Ele coloca aqui no item 28, capítulo 3 do Método, vem fazendo essa classificação. Ele fala sobre os espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, e fala dos espíritas exaltados. Então, de alguma forma, nós temos, em alguns momentos, um pouquinho de cada um dentro dessa classificação. Mas é importante a gente estar sempre se reavaliando para saber que perfil dentro dessa classificação está sobressaindo mais em nós, nas nossas relações. A gente enxerga o outro. A nós mesmos nós não enxergamos. As nossas lentes são boas para enxergar o outro. Então é importante que a gente volte as lentes para nós mesmos, né? Para que a gente, olhando longe, não caia no buraco. Só está olhando longe, né? Então, é importante a gente tentar perceber que perfil dentro dessa divisão que Kardec coloca, que perfil desse está sobressaindo mais em nós. Mas fazer isso com mais sinceridade. Porque, às vezes, a gente não é tão sincero quanto deveria consigo mesmo. Porque mesmo nessa avaliação que a gente diz que está fazendo como sugestão lá do Santo Agostinho, mesmo nessa avaliação a gente está criando uma certa discriminação e culpando o outro, né? A gente passa por esse processo de avaliação, descobre que não agiu tão bem quanto deveria ou quanto gostaria, mas nesse aparente monólogo a gente está também tentando justificar as nossas ações pela iniciativa do outro, né? Então é uma coisa meio estranha, a gente para pensar, mas hoje meu dia não foi bom porque eu agi assim, assado com fulano, meu comportamento não foi bom em relação a ele, mas também ele que puxou o assunto, ele que abriu a discussão, então fica um falso crescimento.
e a gente acaba sendo um grupo de espíritas reunidos em torno de uma ideia, sem união nenhuma, é o que Kardec falava. Nós não estamos, muitas vezes, reunidos por um objetivo comum. O objetivo comum, a atração foi comum, mas nós estamos ali, muitas vezes, com objetivos absolutamente pessoais. Nós entramos num trabalho do bem, dentro da casa espírita, não na condição de colaboradores, mas na condição dos reformadores. Nós não nos toleramos às imperfeições. Nós não conseguimos contribuir trabalhando. Nós queremos uma mudança efetiva e rápida dentro daquilo que enxergamos como sendo a nossa verdade. É como mais ou menos hoje essa grande expectativa pelo mundo de regeneração. Todo mundo quer um mundo de regeneração moldado né, aos seus caprichos e no tempo estabelecido por ela. Esquecidos da mensagem espírita, dizendo, e o próprio Paulo de Tarso, quando escreve aos Coríntios, ele diz que a Terra, né, que o mundo está na constante expectativa, como se fosse um parto. Ele coloca isso muito bem. Então todo parto é difícil. Por menos difícil que seja, ele é difícil, complicado. Então a gente está nessa expectativa, nessa ardente expectativa pelo dia de amanhã, esquecendo que o dia de amanhã traz os seus problemas para alguma coisa mudar dentro dele. Então como a gente não pode precipitar o mundo de regeneração, né, ele vem num processo natural e trazendo as perturbações no sentido positivo, as perturbações necessárias. A nossa contribuição na casa espírita tem que ter esse entendimento também. Vamos construir uma relação regeneradora para todos nós, mas é uma obra de construção, não é uma obra mágica de transformação. Né? E às vezes a nossa precipitação, as nossas exigências fazem com que nós nos atropelemos uns aos outros e nos encontremos mais no campo da divisão do que no campo da união. É verdade. Você que está chegando agora, o programa é Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no seu capítulo 31. Estamos lendo a mensagem de número 20. E a Miranda quase derrubou a mesa? Não, foi Paulo Renato. Foi a energia da Miranda. Quase que a mesa virou com tudo aqui, mas vamos ter fé em Jesus. Eu já vou ajeitar isso, Paulo Renato. Vamos lá. A mensagem de número 20, a gente leu só a primeira frase, eu vou reler essa primeira frase e terminar de ler a mensagem de São Vicente de Paulo. Ele diz: a união faz a força, sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazeja. É preciso vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistirei aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável à vaga furiosa. Belíssima mensagem de São Vicente de Paulo, Maria de Fátima Miranda. Então ele diz que para que a gente chegue lá, é necessário que uma indulgência e uma tolerância recíproca presida as nossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos e que somente as vossas qualidades sejam notórias. O primeiro ponto é identificarmos o nosso objetivo, porque não pode haver união onde há diversificação de objetivos, não é? E para que haja essa união de objetivos, nós temos que saber que o jogo de interesse, olha, o Evangelho está na Terra há 2000 e tal anos, não é? E lembramos de Jesus, refletimos a sociedade em que ele esteve presente,
Essa inversão de valores estava presente naquela época e ele não parou para apontar os causadores das inversões de valores. Ele pontuou simplesmente na lei e no objetivo de fidelidade e no foco nessa fidelidade a Deus. Nós temos a história, temos os evangelhos, falamos muito sobre os feitos de Jesus, admiramos tudo que ele fez, mas quando se trata dessa união nossa, numa instituição, numa causa, ainda queremos que seja do nosso jeito, da nossa forma. Então somos mais apaixonados pela forma do que interessados no fundo. É verdade. Ele fala aqui que o Espiritismo germinou, deitou raízes profundas. Aqui no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, tem um comentário aqui de Kardec, que ele diz o seguinte, lá num determinado trecho. Ele fala assim: fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito, por efeito das ideias espíritas. A ação que estas exercem não é exatamente idêntica, nem no mesmo grau, em todos os que as professam. Mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Então, quando ele fala aqui que o Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, dá a entender que, em assimilando a doutrina espírita, em se fazendo espírita, a pessoa tenha mudado de valores com profundidade e de comportamento. E a gente descobre por nós mesmos que ainda não é assim. Nós assimilamos por simpatia a doutrina espírita. Alguns de nós já participamos desse movimento espírita, das lides espíritas, na expressão dos espíritos, em outra encarnação, e nos é facilitado a compreensão dessa doutrina na presente existência. Mas isso não significou para nós, e por conhecer a nós mesmos nós sabemos disso, esse conhecimento não significou uma mudança radical, uma mudança profunda no nosso comportamento. Tem nos estimulado, nos ajudado, mas ainda não teve forças para nos mudar, porque a gente toda hora fala a mesma coisa. A mudança é um processo lento, demorado, e pode ser menos lento conforme empreendemos esforços nesse sentido de mudar para melhor. E o que menos fazemos, nós já lemos também em outra oportunidade, o que menos fazemos está no capítulo 13 do Evangelho, o que menos fazemos de real dentro da doutrina espírita é utilizá-la para o nosso próprio crescimento espiritual. E isso tem trazido alguns problemas para nós, não só no que diz respeito ao retardamento do progresso espiritual que já poderíamos ter feito, mas tem dificultado as nossas relações nas casas espíritas. Temos encontrado personalismos, digamos, dissolventes, que dissolvem grandes trabalhos, e às vezes nós esquecemos de verificar qual é a nossa parte, em como nós contribuímos para essa divisão. Às vezes a gente foi, às vezes sem querer, fomos os agentes da divisão, os agentes que iniciaram a divisão. Por uma colocação inadequada, às vezes justa, mas inadequada em termos de oportunidade de tempo. Poderíamos ter aguardado, às vezes, uma situação mais adequada para colocar, para levantar um problema que é real da casa espírita, é real do trabalho, é real do grupo. Mas por falta desse senso de oportunidade, nós pusemos a perder uma grande chance de melhorar o trabalho em si mesmo e melhorar as nossas relações, porque a gente quer tudo para hoje, para ontem e de imediato, Então, quando descobrimos que alguma coisa dentro da nossa visão tem que mudar, a gente sai querendo mudar tudo de vez e no nosso tom, E às vezes o nosso tempo e o nosso tom não é o mais adequado.
A gente repete sempre o Salmo de Davi, a passagem de Pedro, quando fala que, na questão do tempo, que um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia de ontem, que se foi, a gente está sempre repetindo isso, né? Mas esquece de colocar em prática. Esses valores, esses ensinos não circulam nos nossos raciocínios na hora de tomar decisão. Na hora de tomar decisão é como muitas vezes agimos por instinto, como se nada soubéssemos daquilo que ensinamos. E isso é que tem dificultado essa construção dessa grande união em que já deveríamos... essa grande união que já deveríamos ter, ao menos dentro da casa espírita, ao menos em torno dos trabalhos espíritas. Todos estamos reunidos para a prática do bem, mas parece que são 1000 cabeças a pensar para uma decisão única, né? Então são 1000 decisões diferentes que a decisão única nunca chega, né? E isso fere os melindres, né, os interesses pessoais, os caprichos, e a gente tem visto grandes trabalhos no bem dentro da casa espírita sendo dissolvidos por causa de questões absolutamente pessoais. As pessoas abandonam a tarefa como se não tivesse responsabilidade nenhuma com ela, como se não fosse responder pelo prejuízo causado à tarefa, porque vão responder todos nós, porque fica-se com aquele discurso que é importante, o importante é o bem, e o bem não está na casa espírita, Deus é em todo lugar, importa que eu faça o bem onde eu for. Então a gente fica com esses discursos que, na verdade, não tem lógica doutrinária, porque os espíritos a todo tempo nos mostram, através das obras, através das mensagens, de que todo bem que haja, todo aquele que haja causado qualquer contrariedade ao bem por causa dos seus caprichos, embora o trabalho do bem se recupere, a pessoa é responsabilizada por isso, pelo prejuízo momentâneo que ela causou à obra por questões particulares. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, se eu não me engano, ele levanta essa questão. No item 5, os obreiros do Senhor, trabalhadores da última hora, que ele diz lá no parágrafo final, ele diz: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E ele vem falando mais adiante. Então a gente fica falando de união, esperando sempre que o outro nos compreenda. Mas aquele campo de tolerância pessoal a gente não quer ceder, né? Nós exigimos tolerância e compreensão, mas estamos longe da reciprocidade. Então que você tenha tolerância com o nosso relógio, porque ele é implacável, já está ali pertinho do final. E aí nós agradecemos ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, que dentro da escala espírita é um espírito superior, não é isso, Paulo Renato? Um espírita, verdadeira espírita? No meu nível de inferioridade eu tenho um grau superior. Graças a Deus sou o que sou, né? Como dizia Paulo, graças a Deus eu sou o que sou. Ela é esperta. Então tá bom. Então, muita paz a todos, agradecendo aí ao Pablo, que já está ali a postos, sentadinho, para finalizar o nosso programa e botar com toda a qualidade aí para vocês que vão nos acompanhar pelo seu radinho de pilha, pela internet. Semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo. Quem perdeu o de hoje, quem perdeu o anterior, é só ir no nosso canal no YouTube, que tá tudo lá. Canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Vai lá na playlist do programa Luz na Penumbra. Muita paz a todos e até semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, aqui estamos de volta para o nosso Luz na Penumbra, com base na Revista Espírita, durante o período em que esteve sob responsabilidade de Allan Kardec. Como sempre fazemos, vamos ao retrospecto no caso de programas anteriores, porque em vários deles nós tratamos da matéria Propagação do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de setembro de 1858 da Revista Espírita. Nós nos utilizamos de vários programas, não apenas pela extensão do texto de Kardec, como também pela importância do assunto na sua contextualização para os dias de hoje. Apenas queremos ressaltar o cuidado que todos devemos ter, e expresso com veemência no programa anterior, com a divulgação da doutrina na época atual. Essa divulgação tem que ser feita com absoluto respeito ético e moral aos fundamentos da doutrina e com absoluto desinteresse pessoal e com bastante humildade. Neste programa daremos início ao estudo da matéria intitulada Os Espíritos Impostores, com o subtítulo O Falso Padre Ambrósio. Matéria essa constante do exemplar de julho de 1858 da Revista Espírita. Leiamos então o início do texto da matéria mencionada. Um dos escolhos, ou seja, dos obstáculos apresentados pelas comunicações espíritas, é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, tentam passar os mais grossos absurdos. Em muitas ocasiões, este perigo nos tem sido explicado. Entretanto, ele nada é para quem prescruta ao mesmo tempo a forma e o conteúdo da linguagem dos seres invisíveis com os quais entra em comunicação. Então Kardec começa alertando para o escolho, para o obstáculo que é ao desenvolvimento de um bom trabalho mediúnico, a presença de espíritos impostores, ou seja, espíritos enganadores, espíritos que pretendem enganar as pessoas às quais eles se dirigem. No texto, Kardec menciona que eles podem levar ao erro. Esse podem deve nos alertar, porque há muitas pessoas que têm verdadeiro pavor de espírito impostor, têm verdadeiro pavor de serem enganados pelos espíritos. Então os espíritos podem, mas podem, nós vamos ver até ao longo do programa de hoje, que se nós soubermos nos precatar, nós não seremos enganados por eles, né? E Kardec fala aquilo que de vez em quando nos meios espíritas se alerta as pessoas. Esses espíritos, de uma maneira geral, costumam usar nomes respeitáveis, nomes até que é um absurdo o espírito ter coragem de usar o nome daquele, de tão respeitável que é, mas na realidade esses espíritos impostores às vezes usam, é a tática que eles se utilizam, e a gente tem que estar muito
atento. E, como Kardec fala, nós devemos perscrutar, analisar a forma e o conteúdo das comunicações desses espíritos. Então, se nós estivermos atentos para a análise cuidadosa da forma e do conteúdo das comunicações, nós não seremos enganados. Mas a matéria continua e nós vamos dar curso ao nosso estudo. Mais adiante, Kardec dá um exemplo interessante desse espírito de crítica. Como é que ele ressalta, assim, de uma maneira bem prática, a facilidade com que nós podemos exercitar esse espírito de crítica. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais, estava uma circunstância lá em uma determinada dependência. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais estejam vários indivíduos desconhecidos e que não os possais ver, embora os escuteis perfeitamente. Não seria fácil, por sua conversa, reconhecer-se se se trata de ignorantes ou de sábios, de gente decente ou de malfeitores, de homens sérios ou de estouvados, de pessoas finas ou de gente rústica? Então, este texto de Kardec é tão claro, que não há necessidade de fazermos comentários. Vamos continuar no texto de Kardec. Façamos uma outra comparação sem sairmos de nossa humanidade material. Suponhamos que se vos apresente alguém com o nome de um distinto literato. Ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, depois nós vamos explicar essa palavra mariola para não se confundir com bananada. Então, ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecê-los-eis imediatamente e o expulsareis como o impostor. Também aqui Kardec está nos falando o quê? Para nós ficarmos atentos quanto à forma e quanto ao conteúdo. Então a pessoa se diz um literato. Então a gente tem que esperar que a pessoa se expresse no nível de um literato. Então se aquela criatura, na construção das frases, como no conteúdo do que estiver dizendo, demonstrar que de literato não tem nada, nós não precisamos ir perguntar a terceiros se aquela pessoa é ou não é um literato. Nós estaremos realmente diante de alguém que está pretendendo nos enganar. Há pouco falamos sobre o termo mariola, brincamos até porque na atualidade, essa palavra mariola, que principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, ela tem um significado mais conhecido de bananada. Então, a gente indo ao dicionário, encontra uma outra acepção para a palavra mariola, que é infame, mau caráter. Então, o que acontece é que os companheiros que em 1979 fizeram a tradução da Revista Espírita no período kardeciano, tiveram, assim, digamos, o cuidado, a caridade até, de denominar esses espíritos de mariola, para não usar termos assim tão fortes, mau caráter, etc. Mas é essa a acepção da palavra mariola nessa frase. Consolidando essa orientação sobre o cuidado
com os espíritos. Kardec diz ainda na Revista Espírita. Então, a respeito desse fato de pessoas se apresentarem de um nome querendo aparentar certas coisas, ou ser certa pessoa, ter certa qualificação, que na realidade não tem. Então agora Kardec vai trazer esse conceito para os espíritos novamente. Dá-se o mesmo com os espíritos. São reconhecidos pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna, em harmonia com a sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. Pode-se assim, e com razão, aplicar-se a frase de célebre escritor: o estilo é o homem. Esse trecho, mais uma vez, mostra que nós precisamos estar atentos quanto à forma e ao conteúdo do que os espíritos desencarnados nos falam. E não custa lembrarmos o Evangelho, no qual Jesus nos diz que uma boa árvore não pode dar mau fruto, uma má árvore não pode dar bom fruto. Uma pessoa educada, ela, a não ser em situações especialíssimas, ela pode, por uma irritabilidade, alguma coisa, ter uma atitude grosseira, mas o usual, o normal, o contínuo naquela pessoa é a gentileza, é a educação e não a grosseria. Isso a gente tem que aplicar aos desencarnados. Nós temos que ficar atentos para ver de que forma o espírito se expressa e o que ele pretende, o que ele está dizendo, se ele está trazendo algo de útil ou se ele está trazendo alguma coisa que vá causar perturbação, que vai causar cisâneas ou coisas parecidas. Em seguimento, Kardec comenta matéria publicada à época, em dezembro de 1857, que houve essa matéria, em um jornal espiritualista francês, a respeito da manifestação de um espírito que se dizia ser o venerável Padre Ambrósio. Então, esse jornal, que não era espírita, era um jornal espiritualista, ele publicou, então, uma matéria na qual havia um diálogo de um encarnado com um espírito desencarnado que se dizia ser o Padre Ambrósio, que era um padre que havia, através da sua vida, deixado um rastro de venerabilidade, de respeito, de consideração, etc. A respeito, então, dessa matéria, Kardec, então, vai se utilizar do artigo nesse jornal espiritualista de dezembro de 1857. E ele assim fala, Kardec: é uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Interessante. Através de um médium, uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Depois nós vamos comentar isso. Vamos continuar a leitura. Um dizendo-se o Padre Ambrósio, o outro Clemente XIV. O Padre Ambrósio fora um respeitável sacerdote morto em Louisiana no século anterior. Nós estamos aqui em dezembro de 1857, melhor dizendo. Era um homem de bem, de grande inteligência e deixou uma memória venerada. O outro foi um papa, não é isso? Então vamos
comentar um pouco este trecho em que o assunto é colocado. Primeiramente, vamos notar que não se trata de um diálogo, de uma reunião mediúnica que fora realizada por Kardec. É uma reunião mediúnica realizada por terceiros e que o jornal faz, então, a narrativa. E nessa matéria, é dita que, através de um médium, os dois espíritos estavam se comunicando, dialogando. Então, vale a pena nós comentarmos isso com cuidado pelo seguinte, porque a forma natural de os espíritos se comunicarem quando fora do corpo é simplesmente o pensamento. Então, um espírito, para se comunicar com o outro, ele não precisa da ação de um médium. Ele via através de um médium e o médium falar para o outro espírito, através do médium, falar para ele. A única hipótese em que isso pode acontecer é uma hipótese especialíssima, em que ambos os espíritos, ou pelo menos um deles, está ainda tão apegado à matéria, está ainda tão aqui ligado ao mundo, que ele sequer tem a consciência de que se encontra desencarnado. Talvez seja essa a única oportunidade em que, numa reunião, a pátria espiritual superior traz aqueles dois espíritos que ambos estão achando que ainda estão encarnados, não sabem que são espíritos desencarnados, e então, através de um médium, se estabelece uma conversa de um com o outro. Mas, normalmente, na situação usual, que é da própria natureza do espírito, a comunicação entre dois espíritos desencarnados se dá com absoluta facilidade através, pura e simplesmente, do pensamento. Nesse diálogo, continua Kardec, onde o ridículo corre parelha com o ignóbil, é impossível nos enganarmos quanto à qualidade dos interlocutores. E força é convir que aqueles espíritos tomaram poucas precauções com o seu disfarce. Pois qual seria a criatura de bom senso que, ao menos por um minuto, admitisse que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer aquelas trivialidades que mais parece uma exibição de saltimbancos, de palhaços, não se exprimiriam de modo diferente comediante de última classe que parodiassem essas duas personagens. Essas são expressões de Kardec, evidentemente feitas porque ele, Kardec, conhecia perfeitamente o conteúdo da matéria do jornal e por isso estava trazendo para estudo na Revista Espírita, justamente para dar um exemplo prático de como podem espíritos impostores manipularem as pessoas, digamos assim, que não se preparam para tratar com a pátria espiritual de uma maneira segura e séria. Depois de fazer essas considerações, e inclusive Kardec lamenta que o jornal, ao publicar, não tivesse, enfim, aberto uma discussão ou tivesse colocado alguma observação no sentido de impedir que aquilo causasse malefício aos leitores, Kardec diz o seguinte na Revista Espírita: pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio pudesse oferecer material útil para observações relativas aos espíritos impostores. Então reparem a atitude interessante de Kardec. O jornal publicou aquela matéria
absolutamente inverossímil por tudo aquilo que Kardec já conhecia de doutrina dos espíritos, que estava codificando a doutrina. Então ele teve uma ideia muito interessante. Lá nos seus trabalhos mediúnicos, coberto de toda a seriedade, com uma assistência espiritual de primeiríssima qualidade, os espíritos superiores que com ele estavam construindo a doutrina dos espíritos, trazendo-a para nós, ele resolve então fazer uma reunião mediúnica na qual evocasse, chamasse o espírito do próprio Padre Ambrósio, convidasse, né? Porque os espíritos só vêm quando querem, eles não são convocados assim, sem mais nem menos. Então Kardec resolveu fazer uma reunião mediúnica na qual ele convidasse ao verdadeiro Padre Ambrósio que concedesse a honra, a gentileza, no sentido de ajudar ao próximo, de vir ele, Padre Ambrósio mesmo, à reunião com Kardec. E que viesse também o impostor, aquele que se fazia passar pelo Padre Ambrósio. E aí então Kardec pôde, na reunião mediúnica, esclarecer melhor as coisas e fazer com que então o assunto fosse tratado de uma maneira cuidadosa e as pessoas realmente estudiosas teriam oportunidade de confrontar a matéria publicada no jornal espiritualista, a que Kardec se refere, e a matéria publicada na Revista Espírita que nós estamos estudando, que é a de julho de 1858. E é assim que se faz quando se quer estudar. Um jornal publicou alguma coisa, o outro jornal pega aquela mesma matéria, aquele mesmo assunto, trata de uma maneira diferente, de uma outra forma. Então a pessoa que está voltada para o estudo sério daquele assunto vai examinar ambas as matérias. Nós não vamos fazer esse confronto das duas matérias no tal jornal e na Revista Espírita, porque não temos, o Kardec não transcreve, então nós só vamos discutir, estudar o trabalho feito por Kardec. A respeito desse assunto, identidade dos espíritos, nós sugerimos que desde já os nossos ouvintes procurem estudar este item, este título, Identidade dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e que no próximo programa nós iremos mencionar, e programa no qual nós iremos então, em continuação ao estudo dessa matéria, nós iremos apresentar o texto no qual Kardec expõe o diálogo que teve com o impostor e com o verdadeiro Padre Ambrósio. Muita saúde, muita paz e até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.